segunda-feira, todas as segundas, às 20 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Não é presencial, ou seja, só pode ser acompanhado via internet. Esse Evangelho é para ser realizado em casa. Olha, é muito bom com o avanço da tecnologia podermos fazer à distância. Na nossa casa, no nosso recinto, a gente pode fazer o Evangelho com esse recurso da internet. Graças a Deus. Antes tínhamos que nos deslocar até os locais que tinham e fazer o Evangelho nos locais. Já falamos, inclusive, em uma palestra, a última lançada no nosso YouTube, na nossa conta, é Deus. É a última palestra que estamos falando sobre Deus. E estamos falando que, lembrando ela, um pedacinho dela agora, que Deus não está nos templos erguidos pelas mãos humanas. Ou seja, Deus não está nas sinagogas, nas igrejas, nos centros espíritas, nos terreiros, seja onde for. Tudo isso é coisa humana. Deus está em nosso coração, então se nós formos no local ou estivermos levando o nosso interesse mentalmente, sentimentalmente até o local, Deus estará conosco. Ele está dentro de nós. As casas, as construções é criada pelos homens, mas o ser humano é criado por Deus, é criatura de Deus. Deus está com a sua criatura, né? Então, quando eu faço o Evangelho em casa, eu estou transformando o meu lar na casa de Deus, espiritualmente, e doutrinando todos os espíritos que vivem no meu lar, atraídos pelo meu pensamento, pelos pensamentos de todos os moradores daquela casa, pelos sentimentos de todos os moradores daquela casa. E assim vai todo mundo evoluindo ao mesmo tempo. Não fica uma evolução única, tá? Eu posso reunir meus familiares ou as pessoas que moram em minha casa, mas cada um tem sua própria religião e se incomoda com isso. Fique tranquila, vai até o seu quarto, procure um lugar discreto, tranquilo, pega o seu celular e se conecta no Evangelho e faz ele na sua casa, você mesmo, não tem problema, tá? A gente sabe que as luzes, o alcance da misericórdia que a gente alcança com a realização do Evangelho no lar, chega a atingir até a quadra inteira da onde nós moramos. Ajuda até os nossos vizinhos que estão ali morando conosco. A rua fica até mais calma. Uma outra atividade é na terça-feira, todas as terças. Às 19h30 aí já temos o Evangelho presencial. Aí quem gosta, né? Quem ainda não se adaptou a essa forma de orar, de fazer o Evangelho à distância, tá aqui, ó. Então pode se dirigir até o Centro Espírita. Às 19h30 nós temos o Evangelho e realizamos então a mesma coisa que o Evangelho à distância, só que agora presencial. Também temos às 20h30 de terça-feira também a irradiação. A irradiação ainda está aberta, nós estamos sempre fazendo um convite a todas as pessoas que querem colaborar com a força mental, com a força sentimental, com sua energia. Nós doamos energia ao mundo espiritual para que eles realizem o trabalho que for necessário, aonde for necessário. Muitas vezes nem no Brasil vai ser utilizado, talvez utilizado nos lugares onde não param a guerra. Mas por que faríamos isso? Porque a energia que doamos, além da mental, a sentimental, nós também temos os nossos fluidos materializados, porque estamos encarnados. E às vezes a espiritualidade utiliza esse recurso para poder fazer trabalhos de cura, podem acalmar as pessoas desesperadas, desobsediar, evitar que os espíritos que estão assediando um grupo que tenta fazer maldade a outras pessoas
eles sejam trabalhados, né, para diminuírem essa maldade, para alertá-lo, para acordá-lo, para despertá-lo, e eles acalmam com essa iniciativa de maldade, de controle, de perversidade. Enfim, vale a pena. E é uma grande oportunidade para quem quer fazer caridade. Hoje, se alguém me perguntar assim, o que eu posso fazer caridade de maneira mais simples, mais rápida, mais eficiente, eu não tenho muito conhecimento, não tenho muita experiência, mas quero participar no grupo do bem. Irradiação, terça-feira, 20h30. Tá certo? Terminamos os nossos recados. Lição de número 90. Ensejo ao bem. Está no Evangelho de Mateus, capítulos 26, versículos 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui é o momento em que Jesus é entregue por Judas aos esbirros de Sinédrio, né? Então, aqui é o momento em que ele vai ser identificado através do beijo aos esbirros de Sinédrio. Olha, nem precisava, Jesus já era muito conhecido, mas está assim colocado. Talvez porque fosse um pouco à noite, escuro naquele período da noite, eles estavam com bastante tocha para clarear, mas o beijo não era necessário. Mas aconteceu. Essa é uma das situações difíceis para nós que estamos na carne, né? Realmente aceitar que o que aparentemente é um inimigo nosso, o que aparentemente é um traidor nosso, o que aparentemente é alguém que nos odeia, nos persegue, na verdade pode não ser este o motivo. Mesmo quando nós falamos da inveja, né, dos sentimentos de ciúme, muitas vezes não é nós, a pessoa é invejosa e é ciumenta. Pode ser hoje nós o motivo, mas pode ser uma joia, um animal, uma outra pessoa que entrar na vida. É a personalidade carrega o defeito da inveja e do ciúme. E às vezes nós nos tornamos alvo disso. Então aqui mostra como Jesus tratou, como ele lidou com esse tipo de inimigo, o chamado traidor. Vamos ler. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Não houve momento algum, é isso que impressiona muito as pessoas quando estudamos a vida de Jesus, é que nós não temos dados algum dele ter tido momentos violentos, momentos injustos, momentos de descontrole, momentos rústicos, né? Então, é o que nos impressiona um espírito da envergadura dele, vivendo num mundo que na época, 2000 anos atrás, era muito mais atrasada do que é hoje, e que se houvesse algum destemperamento no trato dele, seja verbal ou seja físico, ainda naquela época era considerado normal, né? Então, mesmo assim, a gente vai ver um homem até muito mais polido, ético, moral, até para os dias de hoje, que nós consideramos atual, né? Então, 2000 anos depois, Jesus ainda seria considerado um homem hiper educado. Educado, não político, há uma diferença, tá? Educado, não uma pessoa de etiqueta, que é uma coisa bastante diferenciada. Continuando, cientificara-se o Cristo, quer dizer, ele estava ciente do que iria acontecer e ainda havia comunicado outros.
Ou seja, noticiou, comunicou e já estava tudo certo, estava todos sabendo. Por isso que é cientificar-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto, comentou com outros apóstolos o assunto, porque ele tinha que dizer aos outros que estava prestes a acontecer, se preparasse. É mais ou menos assim. Por que Jesus comunicaria aos discípulos? Porque nós temos revelações, premonições, previsões para nos prepararem, para que a gente se prepare. Geralmente a premonição, a preparação, primeiro era a premonição, a vidência, né? Ela é primeiro para quem a tem. É uma mensagem para quem tem. Se eu sonhar com alguma coisa premonitória, primeiro é para mim, para que eu me prepare, tá? Depois é para os outros, porque se você observar, você é a pessoa que deve mais acreditar naquilo que você sonhou, que você vai dizer que viu, que você vai dizer que sabe. Depois é os outros que teriam que acreditar em você. Qual é a possibilidade disso acontecer, de alguém acreditar em você? Muito difícil. Eu digo às pessoas, quando a gente tem uma premonição, uma vidência futura, uma experiência de um acontecimento futuro, não saia querendo contar para todo mundo. Não caia no ridículo. É para você, fica para você. Prepare-se, tome todas as atitudes que precisa você tomar, mas se não tem nada a ver comigo. Por exemplo, eu sonhei com um avião que ia cair em tal lugar. Não tem nada a ver comigo. Bom, se não tem nada a ver com você, talvez naquele avião que você sonhou. Mas você não pode dizer assim, você nunca vai viajar de avião? Talvez, para que você pensasse e refletisse sobre como é curta a vida, né? Mesmo daqueles que voam em avião, tá certo? E que tudo pode acontecer. Para morrer basta estar vivo. Então a premonição serve primeiro para quem a tem. Essa é uma visão mais espiritual. Há outras que as pessoas já saem querendo falar para todo mundo, querendo aparecer na televisão e às vezes nem acontece. Ou então já vai falando o que tinha sonhado depois que aconteceu. E aí cai na mão do ridículo dos céticos, porque ficam debochando. Ah, lógico, depois que aconteceu aparece um monte de vidente falando que sonhou, que isso, que aquilo. Nós temos que parar com isso, né, de ridicularizar as coisas tão santas que é a espiritual. A forma como nós nos comportamos com as coisas, com as mensagens, com os avisos, com as premonições é que nos tornam ridículos. Então eu falo às pessoas assim, para de jogar as pérolas aos porcos, né? Jogar pérolas aos porcos é pegar coisas, conhecimentos que são sérios, são santos, e ficar gritando ele ao vento, jogando as pessoas que pisoteiam, não dão valor, ridicularizam, e ridicularizam você também. Então tome muito cuidado. Então, aqueles que têm uma premonição, que de vez em quando tem sonhos premonitórios, é para você, é uma mensagem sua. Se você achar melhor comentar com alguém que você confia bastante e que você acha que ajudaria, comente. Se não, é para você, somente para você. Cientificar-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Quer dizer, Judas já estava se comportando estranho, porque os apóstolos já haviam percebido que periodicamente Judas se afastava do grupo, sumia. Porque ele não fez um único encontro com o Sinédrio, né, com os mestres do judaísmo. Ele teve vários encontros. E de repente ele aparecia, fazia os encontros, sumia e aparecia. Então já haviam comentado, inclusive com Jesus. E Jesus então comentara amorosamente sobre o assunto. Nosso amigo... Gente, nada acontece supetão. Nada acontece. Num grupo de pessoas, se você olhar atentamente, você sabe de antemão, antes, só pelo comportamento da pessoa no grupo, se ela já vai trazer problema para o grupo. Se ela já se destonou do grupo. Se ela já se desvinculou do grupo.
Jesus era um espírito elevado e que tinha um centro de atenção incrível. Era fácil observar o padrão de comportamento dos seus seguidores. Ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo com um, com o outro, com a maneira de agirem. Alguns já denotam até incompatibilidade com a proposta do grupo. Já começa, ainda mantém-se no grupo. Judas estava no grupo, mas já tinha padrões de comportamento, muitas vezes fala com um, com outro, que destoava do grupo. Compreenderam? É fácil observar. Nós somos muito desatentos. Mas para Jesus e alguns apóstolos ali, olha, Judas já está estranho, ele não está normal. Ele era o tesoureiro do grupo, né? Ele que guardava tudo. Ele deveria estar mais focado com os ideais do grupo, com a intenção do grupo, com a proposta do grupo, e de repente ele estava mais distante. Olha o distanciamento. Quando você distancia daquela proposta do grupo, provavelmente você já foi ventilado com outras direções. Tá certo? É esse o grande problema nosso. Às vezes a gente está numa proposta cristã e de repente eu começo a ler muito sobre Buda, sobre Confúcio, e daqui a pouco já começa a ficar meio dividido. Será que é Jesus? Será que é Buda? Será que é Confúcio? Às vezes eu estou com a minha família, ali naquela proposta familiar, de repente eu começo a ouvir um, ouvir outro, e já começo a pensar mal da minha própria família, ou pensar mal do meu próprio grupo que eu estou trabalhando. Então, e geralmente isso vem de fora do grupo para dentro do grupo. Quando o foco está no grupo, dificilmente eu tenho espaço para outras propostas, né, que me chegam. Mas quando não, aí eu já começo a pensar, por que chegou a mim esse tipo de proposta, esse pensamento? Por que chegou a mim? Alguém veio trazer a mim essa opinião? Porque a pessoa que está em volta... Gente, vou falar para você, vou te responder isso. Se você pensar assim, Guto, nós éramos 20. Por que o mal bateu na minha porta e não bateu na porta dos 19? Por que a maledicência chegou por mim, dentro do grupo, e não chegou para os outros 19? Por que o fulano ligou para mim e não ligou para os outros 19? Eu vou te explicar bem claro na natureza como funciona. Um grupo de leão, um grupo de tigre, estão caçando, estão com fome, querem comer. E aí então eles avistam um grupo de servos, tá? Por exemplo, o que os leões fazem? Os tigres fazem, os leopardos fazem, eles vão se aproximando em grupo. Para que vão identificar a vítima deles, né? A caça é a que está mais frágil, mais boba, mais distraída ou doente. Não é isso que nós conhecemos na biologia? Você acha que esses grupos vão caçar o líder do grupo? Vai ser difícil de pegar, ele é forte. Vai ser pegar um animal saudável que está engajado dentro do grupo ali, misturado no meio da aglomeração? Não. Esses mais fracos, menores, com algum tipo de problema, distraído, eles estão fora do grupo. Eles estão mais para trás do grupo. É onde eles vão atacar e pegar. Simples assim. Então, antes de que você pergunte, por que eu sou a pessoa que toda vez alguém quer ventilar uma ideia do grupo, vem para mim? Porque você está sendo identificado pela sombra, o mais frágil de todos ali. Os outros estão mais fortes, estão mais perfeitos, coeso. Pronto. Como que eles vão... Nós achamos que o mal por ser mal é bobo. Eles são muito, muito articulados. Eles sabem onde atingir, como atingir e o momento que vão atingir a ideia. Então, se chegar algo querendo destruir um grupo, seja a sua família, grupo de trabalho, seja o que for, pense antes, por que chegou por mim? Provavelmente você já está dando sinal de que você já não está mais no grupo, já está afastado do grupo, já está doente, já está manco, já está longe, já está qualquer coisa aí. E por isso
Já se afastou. Aliás, já se afastou. Olha só, porque a caça, os caçadores não vão pegar quem está lá no grupo, vai pegar quem já está longe. Então você já se afastou. Agora você só vai virar a vítima, a caça. Só, mais nada. Então, a primeira coisa é isso. Abrimos a guarda, né? Eles já tinham comentado amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. Ele sabia que já estava tudo encaminhado. Mas não existe futuro até que o futuro se torne presente. Ele já sabia. Esse futuro pode estar 99,9999% pronto já. Falta 0,00001. É o suficiente para Deus transformar 100%. Não é isso que nós conhecemos? Então, estava tudo dizendo que ia acontecer. As premonições, as adivinhações dos profetas e tal, do passado. Mas não tinha acontecido ainda e tudo podia mudar até no último instante. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado, Judas, beija-o na face, indicando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente, indaga: amigo, a que vieste? Quando nós estudamos a psicologia de Jesus, nós vamos entender que ele era inalcançável humanamente. E é por isso que muitas pessoas, por não conseguir compreendê-lo, atacam, né? Ou tenta defamá-lo, etc. Mas tenta nós compreender um homem que está sendo traído por um seguidor, um dos seus discípulos, que chega a beijá-lo no rosto para ser identificado aos guardas de Sinédrio que iam levar, ele sabendo de tudo isso, e ele carinhosamente olha para os olhos de Judas e diz: amigo, a que vieste? Sabendo tudo, quem são as pessoas que nós conhecemos que reagiria dessa forma? No mínimo nós ia olhar com aquele olhar fuzilando para a pessoa. Ele carinhosamente, e é uma das coisas que Humberto de Campos comenta, que Jesus, com um olhar carinhoso a Judas, levou Judas a perceber o erro. Ali, Judas tem uma noção da gravidade do que ele fez. Mas ainda o ego, né? Agora já não é mais Humberto de Campos falando, mas o ego ainda sobressai. Vocês já sentiram aquelas coisas que você está indo fazer algo e não, aparentemente você pensa que está certo, né? Então, você está indo fazer algo e vem algo e diz assim: não faz. Não está certo. Você pensa, acho que... Não, mas você justifica de novo para manter sua atitude. Quando você faz, vem aquilo na mente, assim, fiz errado. Não está certo. Mas aí o ego ainda vem e te convence. E ainda você segue para observar qual vai ser o resultado. Ainda não age para tentar refazer, desfazer aquilo que você fez. Você ainda aguarda, torce para que você esteja errado da sua conclusão. Ou seja, torce para que você esteja certo e que aquele pensamento que você está errado esteja errado. Já não aconteceu isso? É quando está errado mesmo. Né? Era para ter parado. Esses são os piores momentos que a gente fica se martirizando depois. Eu sabia que estava errado, mas não parei de fazer, sabia mesmo. Olha só. Com sublime serenidade, ele pergunta: amigo, a que vieste? Olha, ele ainda considera Judas amigo. Ele podia perguntar simplesmente: a que vieste? Ele faz questão de dizer amigo. Não é a sua atitude que vai, em relação à minha pessoa,
que vai mudar o que eu sei sobre você, o que eu vejo de você. Porque é como se Jesus estivesse dizendo assim, e é verdade, ninguém nos faz mal. Como assim? Ninguém nos conhece, nem nós nos conhecemos. O que nós dizemos que conhecemos sobre nós é o que a nossa personalidade, que é uma única existência, já se identificou. Mas nós não nos conhecemos. Nós não sabemos como reagiríamos a diversas situações se nos acontecesse. O que prova que nós não nos conhecemos. Né? Não podemos afirmar muita coisa a nosso respeito. E aí nós diríamos sempre assim, isso vai depender do momento. É isso aí mesmo. Então, quando alguém está com raiva de você, ele não está com raiva de você. Se você tiver essa visão, você está bem. É o que Jesus tinha. Judas não estava entregando o Cristo. Judas entregava Jesus. Aquele homem que ele conheceu ali, naquele instante, né? E que acreditava que ele tinha superpoderes, quer dizer, uma visão totalmente distorcida. Não tinha nada contra Jesus, pelo contrário, tinha muita coisa a favor de Jesus. Ele acreditava tanto em Jesus, que ele falou, esse homem vai salvar a gente. Esse homem vai, mas eu tenho que encurralar ele, realmente, aí a hora que ele explodir, ele com os poderes que ele tem, inigualável, vai salvar o povo judeu daqui. Mas errou, enganou a visão dele. Então, muitas vezes as pessoas nos fazem mal não porque nos odeiam, porque nos admiram, mas não nos entende, não nos compreende. Admira, respeita, mas não nos compreende. Ela nem percebe o mal que está nos envolvendo com a atitude dela. Essas são as visões meio egoístas de cada um, né? E então, seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até ao derradeiro instante. Ou seja, até um segundo da nossa existência, você pode se tornar uma pessoa, você pode parar de fazer o mal e começar a mudar sua opinião. Nada está perdido até que esteja concluído as suas ações. Então, não significa que você vai virar mal bom em um segundo. Não, significa que você pode aceitar, se convencer, se permitir ver como uma ideia errada e mudar de opinião. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo, mostrando assim, você ainda é meu amigo, porque o motivo que faz você me entregar não é porque você tem raiva de mim. É porque você me admira, você me ama, mas tem uma ideia equivocada da minha missão, da forma como eu vou trabalhar. E mostra pela primeira vez aqui, eu diria assim que muitas vezes as pessoas que muitos nos amam, entre aspas, porque não é um amor fraternal, mas é um amor meio idólatra, podem nos colocar em situações difíceis. Tá certo? Como assim? É aquele exagero que nós temos normal, né? De acreditar sempre através de uma idolatria, de uma paixão, né? Então a gente começa a gostar de uma pessoa, se identificar com uma pessoa, e daqui a pouco já estamos depositando 1 milhão de títulos nela sem que ela nem sequer saiba. E nem sequer eu perguntei a ela se ela gostaria de possuir essas coroas de título. Dei e ainda cobro depois. Mas como? Você me decepcionou? Eu não imaginava que você faria isso. Eu nunca imaginei. Eu isso, aquilo. E a pessoa fica... Mas se você nunca me perguntou, você nunca me questionou, você nunca
pedir o meu concorde aí nessas suas ideias. Então, muitas vezes eu coloco a pessoa num pedestal, numa condição, numa altura que ela não tem. Eu faço isso sem consentimento da pessoa. Geralmente, quando eu faço isso, eu caio em decepção. Tá certo? Na verdade, não é a pessoa que me enganou. É eu que me enganei com a pessoa. É diferente. Ninguém está me enganando. É eu que sou exageradamente apaixonado. Tá certo? Então, aqui estava um amigo exageradamente apaixonado por Jesus. E aqui também, Judas tinha uma personalidade que nós chamamos hoje controladora. Esse é o perigo do controlador. Para falar sobre a personalidade de Judas, nós teríamos que fazer uma palestra sobre ela, porque Judas fala muito sobre nós. É nós, né, dentro. Mas essa coisa controladora de Judas é o seguinte: o controlador, ele age calado, ele age quieto. Ele tem um plano na cabeça dele. Eu conheci Jesus, é muito bom, é um homem poderoso, é um homem mágico, ele cura pessoas, ele cura cego, ele faz paraplégico andar. Meu Deus, esse cara é bom demais. E eu quero salvar o povo. Eu quero salvar o povo hebreu. Mas eu não tenho condição de descobrir o cara que vai fazer o que eu quero, o controlador. Compreenderam agora? Ele é a arma, eu sou a inteligência. O controlador é sempre assim, ele pensa que é mais inteligente que os outros. Tá certo? Ele jamais... Olha o controlador. O controlador, ele não enxerga que alguém é mais do que ele. Ele sempre é mais do que o outro. Então, ó Judas, o homem bom, o homem poderoso, mas é bobinho. Deixa eu usar ele. Deixa ele nas minhas mãos. E eu vou salvar o povo hebreu. Compreenderam o controlador, a personalidade? Então, qual é a primeira coisa do controlador? Achar que ele sempre é mais inteligente que os outros. Segundo, o plano dele ele não conta para ninguém. É sempre só dele. Ele não divide com ninguém. Ele manipula. Calado. Mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali e vai colocando todo mundo na jogada. Se Judas falasse com algum dos apóstolos: vem cá, estou tendo um plano aqui, a gente precisa libertar o nosso povo da escravidão, esse homem é bom, eu vi que ele é bom e vi que ele é poderoso, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos conversar com ele para ele convencer a fazer de uma outra forma? Mas para isso precisa de humildade. O controlador geralmente ele é orgulhoso. Ele não vai dividir com o outro. Porque o plano é dele. Geralmente o controlador, ele quer ter o aplauso. Ele quer ser o dono da solução. Então, se ele dividir com alguém e esse alguém começar a dar opinião e ele aceitar a opinião dessa pessoa, ele vai ter que falar eu e eu fulano. O controlador não aceita. Eu e eu fulano. Não aceita. É eu. E eu vou fazendo essa, a gente chama de costura na política, né? A gente vai costurando, amarra aqui, puxa aqui, pega ali, e vai trabalhando. Será que nós não temos um pouco desse Judas dentro de nós? Às vezes enxergamos uma situação, agora eu vou resolver essa situação, né? Aí eu faço aqui, faço ali, faço outro, faço cá, e no final dá errado. Por que dá errado? Olha o que deu de errado em Judas. Garanto que se ele tivesse falado com algum dos apóstolos, ele dizia: para, Judas, tira isso do ar. Esse homem não veio fazer guerra. Ele não veio fazer revolução. Se colocar a espada na garganta dele, vai ultrapassar a espada. Ele não vai guerrear. Ele não veio para isso. Mas não, ele não queria. Ele pensou: eu vou dominar ele, controlar ele, levar ele a cometer os atos que eu não faria. Esse é o controlador. E aí é onde ele se separa do grupo. O controlador, ele não permite estar dentro de um grupo. A personalidade controladora na família, ele está sempre fora da família. Ele é da família, faz parte da família, mas não vive
com a família. Porque como ele tem que controlar, ele não pode estar lá dentro. Se eu estou num jogo, eu tento sempre ficar frio, longe da situação, para enxergar a melhor jogada. Se eu me deixar envolver, eu perco o jogo. E o controlador é um jogador dos outros, das ações, das intenções. Ele manipula, é um grande jogador. As peças são as pessoas. Então ele está dentro do grupo, mas não está participando. Ele está sempre fora, manda um aqui, empurra outro para lá, puxa outro para cá, empurra, faz isso aqui, tal. Isso sempre dá errado. Isso sempre dá errado. Olha, se eu vou sempre dizer a nós controladores, se controle fosse a solução, Deus teria tido a solução de toda a humanidade. Ele tem capacidade de controlar cada um de nós. Controle não traz solução, só traz problemas. Só traz problemas. Compreendeu? Então, toda vez que eu entro tentando fazer uma solução rápida, um jeitinho, é o jeitinho brasileiro, né? Para fazer uma solução, cai em outro problema. Vou saber em outro problema. Às vezes vem minha filha vai falar assim, eu preciso ir em tal lugar, mas se eu falar para minha mãe vai dizer, o controlador, deixa comigo, vai, eu vou falar tal coisa para sua mãe, deixa comigo. Ó, controlando. Tá vendo? Olha só, eu sou mais inteligente que sua mãe, que você. Você procura a pessoa certinha. Pode deixar que eu minto, pode chegar. Eu tô controlando, vai dar certo isso? Não vai dar. Sabe por quê? A hora que a mãe descobrir, vai ficar brava com a filha e com o marido, comigo. Não, bem, mas é que, sabe, eu não queria te preocupar. Eu não queria te preocupar. Quem sou eu? Eu tô dentro da família, mas estou fora, sabendo da necessidade da minha filha, da minha esposa, do outro, entendeu? Controle não dá certo. Isso vai para o trabalho, no grupo de trabalho, isso vai em tudo. Quando eu tenho essa personalidade controladora, eu sempre estou querendo fazer um jeitinho. E aí, quando dá errado, às vezes é uma bomba. Foi, infelizmente, isso que detonou o cristianismo. Uma personalidade controladora dentro do grupo. E o cara amava Jesus. Tá certo? Só por ser controlador. Ele errou nisso. Ele não queria o mal de Jesus. Não era inveja, não era raiva, não era ódio, era amor. Mas ele era controlador. Então, não pensa que uma pessoa controladora na minha família é uma pessoa que quer mal à família, que não gosta da gente, que tem raiva da gente. Não, ele ama a família, ele gosta de todo mundo, mas ele é controlador. Ele só se sente bem se ele der os pauzinhos nas regras. É só isso, mais nada. Quando eu identificar que eu tenho essa personalidade controladora e vencê-la, humildade. Humildade é muito importante. Existe uma coisa, uma força, um poder que é maior do que todos nós e tudo está na mão de Deus. Eu tenho que saber aonde eu vou e até onde cada pessoa vai, guiada por Deus, seus benfeitores, seus guias espirituais. Eu não preciso estar em tudo, eu não preciso saber tudo. Normalmente o controlador ele tem um pouco de medo, ele tem um pouco de insegurança. Como ele não sabe como vai reagir e como ele deveria reagir, às vezes, porque eu não sei como eu vou reagir, eu até sei como eu deveria, mas tem vezes que eu não sei nem como eu deveria reagir diante de algumas coisas. Eu nem quero que essas circunstâncias cheguem. Eu estou com medo. Eu estou tentando, em nome de ser precavido, que aquilo não ocorra. Mas não funciona. Porque se há medo, a força do medo, da insegurança, atrai o acontecimento para que você aprenda com ele. Se eu estou na escola e tem uma equação de matemática que eu não sei, eu não fico torcendo para o professor não passar essa equação, não cair na prova, não cair no teste, porque eu não sei. Mas é incrível, gente. Parece que quanto mais eu não sei aquela equação, mais ela cai. É porque eu preciso aprender a resolver a equação. E isso, eu digo que a melhor precaução que existe,
a melhor precaução que existe é se preparar para ela quando acontecer. Se acontecer. Se não acontecer, você se preparou. Então você cresceu com a possibilidade da situação, tanto quanto você cresceria se acontecesse e tivesse que se preparar. Você pode se preparar sem viver os acontecimentos. E quando você se prepara, o medo acaba. A gente só tem medo do que não conhece. Do que conhece, não tem medo. O precavido sabe o que tem que fazer, como fazer, se acontecer. Não é o que quer, mas se acontecer, vai fazer. Pronto, final. É assim que funciona. Então, não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Ou seja, quando Judas beija Jesus, Jesus podia causar uma dúvida naqueles esbirros. Dizer assim, você está procurando Jesus? Tem tanto malandro desse mundo, né? Ele passou por aqui, foi pra lá, hein? Ele não, amigo. Mostra assim, você sabe quem sou eu, né? Então, amigo, não lhe retira a confiança do minuto presente. Primeiro, não maldiz. Você vai ver seu isso, seu aquilo, seu aquilo. Não se entrega a queixas inúteis. Não fica gritando, não fica se desculpando, não fica reclamando. Não recomenda a posteridade com acusações ou conceito menos digno. Não fica dizendo, você vai ver, um dia você vai pagar, vão te fazer isso, vão te fazer aquilo, Deus vai te castigar. Nada disso. Nada, absoluta nada. Não foi nenhuma descortesia em minuto algum com Judas. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais resta além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Ou seja, Jesus estava certo de que ele iria. Podia ele ter controlado as situações? Nós controlaríamos. Ele podia, mas não fez. Por que ele não fez? Ele quer nos mostrar que existe um Pai que está acima de nós, uma lei, uma regra, uma força, que sabe mais do que nós e que controlar é um grande erro. Um grande. Se ele agisse com o Judas controlando, ele agora controlasse, dois controladores brigando no jogo. Tá certo? E tinha mais outros no jogo. Lá os fariseus controlando Judas, que Judas controlando Jesus, e Jesus tentando fugir de Judas e dos fariseus. É um jogo de controle. Então, ele recusa jogar. E acabou o jogo. Porque o jogo só acontece quando dois ou mais querem jogar. Não tem jeito de jogar com alguém que não quer jogar, né? É impossível. Então, os fariseus jogando com Judas. Judas achando que todo controlador... Os controladores se encontram num jogo e todos pensam que estão dominando a situação. Os fariseus devem estar pensando assim, encontramos um cara que vai entregar o Jesus para nós, prontinho, pagamos uma moeda para ele, esse cara está na nossa mão a partir de agora. Olha o jogo. E Judas pensa, puxa, eu encontrei a situação ideal para pôr Jesus em risco, ainda ganhei um trocado por isso. Você está entendendo? Você vê como é o controlador? Cada um deles são assim. E Jesus ia entrar nessa? Não entrou. Deixou as coisas acontecerem como tinha que ser, para que nós entendêssemos que existe um Deus controlando tudo, guiando tudo, certo? Até hoje. E isso é uma das coisas muito interessantes, porque os ateus dizem que não acreditam em Deus, porque Deus não faz isso, ele quer um sinal. Se Deus aparecer, se Deus falar, se ele ouvir Deus, se Deus arrepiar ele fica fazendo um monte de desafios no ar.
Nós temos um rapaz que ele é até bonzinho, ele parece, mas ele entra no YouTube e fica fazendo um monte de desafio, que ele só aceitaria que Deus existe se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo. Olha o controle. A gente quer controlar até Deus. Eu fico fácil de ver um negócio desse. Ai, que espírito não existe. Porque esse espírito existe, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aquele padre que veio dizia assim: você é o diabo e torta meu dedo. Essas coisas mirabolantes que a gente tem, né? Como se nós fôssemos o Senhor em torno, para ser servido pelas verdades, tem que se curvar diante da nossa força para se revelar até nós. Nós não temos que nos esforçar para descobrir a verdade. Não funciona dessa maneira. Então aqui ele mostra que a oportunidade do bem, e ela é até o último instante, mas desde que a pessoa não queira controlar o bem. Ele, para você se engajar no bem, para você ser uma pessoa boa, se entrega ao bem. Deixe o bem agir em você. Não é você que usa o bem como você quer. Esse é o grande erro. Vamos colocar para a gente entender. Na mediunidade, se eu me entrego à mediunidade, então a mediunidade tem o seu curso, o seu destino, o seu objetivo, a sua finalidade. Mas se eu pego a mediunidade para usar como eu acho, para os meus interesses, para conquistar o que eu tenho interesse, já eu estou falhando ou entrando com o chamado controle. Então não vai funcionar. Controle é o nome da palavra. E entrega-se ao bem. Deixe o bem, é aquele que deixa o mal agir até o último instante. Não fique preocupado quando alguém fala assim: ah, mas se eu for fazer isso, ele é mau, ele vai fazer aquilo. Deixa ele fazer. Quem somos nós para mudar alguém? Né? Não vamos mudar ninguém. Nós vamos mudar a nós. Cada um muda a si próprio. Mas eu não tenho como mudar alguém. E para isso, eu tenho que pensar o seguinte: até aquela ideia de que eu falo assim, não, sabe o que é? Fulano fez mal para mim. Eu quero, olha só, eu quero ensiná-lo. Eu podia perdoá-lo. Mas se eu perdoar, ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Ah, vai continuar fazendo. Então, para ensiná-lo a não fazer mais, para isso, para aquilo, ao controle. Eu vou me vingar. Não, eu não vou vingar, ele não vai aceitar essa palavra. Eu vou fazer algo que ele vai aprender a nunca mais fazer com ninguém. Vingança. Controle. Você está usando o conceito da bondade e da maldade. No caso aí você está usando o conceito da maldade, vingança, manipulando ela para se dar bem. Porque você está vingando disfarçadamente. Mas está vingando. Seu interesse é ensinar alguém a não bater, por exemplo, mais em ninguém, dando-lhe uma paulada muito maior. É vingança disfarçada. Não tem outra palavra. Eu sei que é difícil a gente ouvir, mas é. Então, controle não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que ele carrega dentro da cabeça dele, a meu respeito, às vezes. Não é... Muitas vezes a pessoa está agindo assim com você porque ela tem ideias a seu respeito na cabeça dela e que você não pode fazer nada por isso. Deixa o tempo passar. Não, mas eu posso ir lá, eu posso me justificar, eu posso debater, eu posso brigar, eu posso tirar satisfação. Larga a mão. Ninguém muda, ninguém. Deixa o tempo. Mas e se o tempo, essa pessoa for piorando, deixa. Ela vai acordar. O bem não se defende. Não se defende, não tem defesa. É o tempo que defende o bem. E isso que é pior, né? Porque geralmente quando eu estou errado, eu levo tempo para acordar. E aí quando eu estou errado, eu não erro rápido. Eu erro uma vez, mas levo 10 anos com aquele erro. Então, há 10 anos estou errado para aprender o certo. Isso que é duro. Tá certo?
Então, muitas vezes a pessoa está completamente errada, mas ela, como eu estou te falando, ela não está brigando contra você. Ela está brigando a imagem que ela tem a seu respeito na cabeça dela. É dela o problema, não teu. Deixa. Compreendeu? Sem tentar controlar a pessoa. Quando a gente intercepta, quer tirar satisfação, quer mudar a opinião da pessoa, nós estamos querendo controlar a pessoa. A gente quer que ela saia da nossa presença mudando de opinião. E não é essa a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é: a verdade está esparsa em todos os locais. A enxerga, a ouve, a percebe quem está aberto a ela. Simples assim.